Vamos falar do Corinthians, do Flamengo e essa história envolvendo o volante Maicon, porque o Maicon vai ficar no Corinthians. O Mauro César tem informações, né, Mauro, sobre esse assunto, sobre essa possibilidade que surgiu nas últimas horas. A gente comentou bastante no programa. Houve proposta do Flamengo pelo Maicon. O Flamengo chegou a se acertar com o Shakhtar Donetsk. A sua informação, Mauro César? Ontem no Bate-Pronto a gente trabalhou com informação de alguns companheiros de que o Flamengo pagaria 6 milhões de euros, né? Aí depois eu fui atrás e o que eu apurei foi o seguinte: o Flamengo ofereceu há mais ou menos um mês e pouco, fez um contato com o Shakhtar e falou: queremos o Maicon, a gente oferece 3 milhões de euros. Eles pediram 6. E isso morreu ali, não teve nenhuma evolução. É muito curioso que isso tenha vazado só agora. E aí a agenda positiva do Corinthians é um negócio realmente que tem que ser estudado, né? Aí a versão agora assim, Maicon disse não ao Flamengo. Como é que ele poderia dizer sim ao Flamengo se o Flamengo e o Shakhtar não entrarem em acordo? Me digam, alguém sabe responder? Se o Flamengo e o Shakhtar não chegaram a um acordo sobre qual o valor que o Flamengo pagaria aos ucranianos pela liberação do volante, como ele poderia ir para o Flamengo? Não tem como. Ele poderia falar sim para o Flamengo e não vai do mesmo jeito, porque ele tem vínculo com o Shakhtar, está emprestado ao Corinthians. Então surgiu uma versão super fantasiosa, e o mais impressionante, até escrevi isso no meu blog, os corintianos hoje, eles comemoram empate com o Palmeiras, quando em 15 jogos venceram só uma vez. Chamam de histórico. Aí quando termina o jogo com o Santo André, pior time do campeonato, ganha no último lance, o jogador tira a camisa, comemora, parece final de Copa do Brasil, Copa Libertadores. Aí vem o dirigente e diz, não, recuperamos a garra, o time tem espírito de luta. Então comemora-se o espírito de luta. Que é básico, né? O time tem que ter espírito de luta. Você celebrar isso como se fosse uma grande conquista, convenhamos, né? E não sei se o time do ano passado não tinha espírito de luta. Tinha uma série de outros problemas, né? Não era questão de espírito de luta, pura e simplesmente. E agora, não, viu? O jogador preferiu o Corinthians. Gente, o jogador não teve escolha. Simples assim. O jogador não escolhe para onde ele vai se ele tem vínculo com um clube e esse clube não liberou para um terceiro clube. Agora, semanas depois do Flamengo ter feito mais uma sondagem do que uma proposta para valer, porque a coisa não evoluiu, e ele pelo menos arrancou uma promessa, se é que isso vale alguma coisa, né? Vamos acertar a conta com você o quanto antes. Mas o mais grave nisso tudo, que não é citado, é que o clube que deve 11 meses, segundo a apuração dos companheiros, de direito de imagem de um jogador, e que ontem saiu uma matéria no UOL, que são mais de 100 milhões devendo a direito de imagem de vários jogadores, que não são, até jogadores que já foram embora do clube, ainda contrate. E não paga o Maicon. E o Maicon ficou ainda assim, porque ele ama o Corinthians. Desculpa, gente. O Maicon não teve opção. Mas ele tentou, pelo menos, ele está no seu direito de tentar receber o que está no contrato. Né? E que, segundo a apuração de vários companheiros, está atrasado 11 meses. O que é gravíssimo e é tratado como uma coisa natural. Agora, bizarro é o Corinthians continuar numa situação em que ele não tem dinheiro e refém de uma iniciativa de algum clube. Porque o caso, ele não vai adiante porque o Flamengo não tenta contratar. Eu acho muito pouco provável que o jogador fizesse essa opção pelo seguinte também, que as pessoas não incluem. Se o Flamengo paga o que o Shakhtar quer, não importa a cifra, tá? Digamos que eles quisessem os 3 que o Flamengo acenou inicialmente, não chegou nem a formalizar uma proposta, ou avançasse na negociação e o Flamengo chegasse em 5, eles, tá bom, 5 eu aceito. E o Shakhtar não quer mais o jogador, né? Teve a guerra, ele saiu, o Shakhtar, ele quer o quê? Tentar fazer dinheiro. Isso. O Shakhtar pressionaria para que ele fosse embora também. Gente, ó, vai aparecer outro clube aí que quer te contratar porque eu preciso fazer caixa. E como ele não recebe, é muito pouco provável que o jogador não fosse. Né? Eu acho que o Flamengo acaba não fazendo uma contratação que... Eu não acho ele um mau jogador, acho que até falei isso ontem, até o Thiago Pilhado falou, ele está muito mal, eu acho que num time mais organizado ele pode render mais. Sim. Não acho o Maicon um mau jogador. 6 milhões seria de fato uma quantia significativa, acho que um pouco caro. Para o momento dele, que não está realmente alta, mas se o clube quisesse pagar e pode pagar, vai lá e paga. Eu também achei o Caio Paulista um pouco salgado o preço para o jogador que é, mas o Palmeiras quis, foi lá e tomou do São Paulo. Eu quero, vou pegar, acabou. O De La Cruz foi caro também, né? Mas, enfim, o Flamengo foi lá e pagou o De La Cruz 16 milhões, porque foi à vista, né? De dólares à vista, é um ótimo jogador. Então é impressionante, assim, como se criou ontem uma ideia de que como se o Corinthians tivesse segurado o jogador e tal. Na verdade, ele não tem a escolha só surge se o Shakhtar também entra em acordo com o Flamengo e fala, Maicon, agora é com você, nós temos um acordo com o Flamengo, você quer ir para o Flamengo? Te libera você, pega a grana dos caras. Não, eu quero ficar no Corinthians. Isso não aconteceu, gente, não houve, nem uma proposta formal. E o Corinthians, até estava vendo hoje, o Marco Belo, o colega Marco Belo, que cobre o Corinthians, publicou no Twitter dele, o que outros colegas também, acho que o Bruno Vicário da ESPN, que não houve proposta. De fato, bate com a minha apuração. Proposta para valer, que ontem à tarde o que eu apurei foi isso, não houve proposta. Houve uma
uma espécie de um aceno. É uma sondagem. Shakhtar, eu quero jogador e tudo, eu chego com 3 milhões de euros. Aí o Shakhtar, não, 6 milhões. Aí, pô, morreu ali, a coisa ficou nisso. E é curioso que isso tenha levado mais ou menos 1 mês e pouco para vazar. Isso eu não consegui entender por que isso agora vazou. Mas vazou essa semana e virou uma grande manchete e virou agenda positiva. Isso é muito ruim para o Corinthians, gente.